Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero não ter lhe dado um susto. Se eu te der um susto, me perdoa. Mas vem comigo que a gente está aqui para mais o nosso vídeo. Agora, sobre o próximo tema, o próximo assunto, seguindo a ordem da nossa unidade 1, da nossa disciplina, Teoria Geral do Estado. Olha só que interessante, meu amigo. Infelizmente, quem chegou um pouco depois na disciplina não teve como acompanhar do zero todo aquele conteúdo e tudo. Então esse vídeo, diferente do outro, vai ser um pouquinho mais extenso, certo? Talvez uns 40 minutos, 50, mas vai ser o bastante para eu conversar direitinho aqui, falar, expor para vocês todo o assunto sobre a teoria geral do Estado. Agora a gente está transitando, já entendemos o que é direito, só que o nosso estudo é do quê? Estudo do direito e do Estado. Então vamos lá estudar esse Estado, vamos ver como é que ele é, vamos ter uma ideia de onde ele surge e, principalmente, saber quais são os elementos dele, tá? A gente vai começar a entender qual é o conceito e a natureza do Estado. O que é o Estado? Pense comigo. O que é o Estado? Interessante. E elementos do Estado. O que compõe ele? Primeiro eu vou saber o que ele é. Eu quero que vocês vão sair desse vídeo sabendo o que ele é e sabendo do que ele é formado, tá? Então, bora lá. O que é o Estado e a sua natureza? Bom, eu vou ler esses dois primeiros parágrafos, o resto aqui é complementar, tá? Porque eles são importantes, porque a gente vai conceituar um pouco sobre o que é o Estado agora. Vamos lá. Em linhas gerais, pode-se definir o Estado, nas palavras de Dalmo de Abreu Dallari, como, dois pontos, a ordem jurídica soberana que tem por fim um bem comum de um povo situado em determinado território. Por que eu estou gritando toda vez que aparece uma palavra em destaque? Porque, gente, isso aqui já estou mostrando para vocês também o que são os elementos formadores do Estado, tá? O conceito de Dalmo de Abreu Dallari é muito didático, perfeito, é bacana, é bem sucinto para você entender o que é o Estado. É isso aqui, gente. É uma ordem jurídica. Estou tratando do direito, uma ordem jurídica. Um direito, um ordenamento jurídico organizado. Mais na frente a gente vai dar uma olhada no que é o ordenamento jurídico. Soberana, a gente vai falar sobre esse elemento. Ela é soberana. Eu tenho ali uma questão de poder também. Que tem, por fim, finalidade, o elemento finalístico, a gente também vai ver, que é o bem comum. De um povo, que é diferente de população e é diferente de nação. Nós vamos saber a diferença nesse vídeo. E está localizado em determinado território. Eu preciso de um território para saber até onde vai o meu estado. Pronto, matou. Só esse conceito já foi. Mas temos o conceito também do professor Salvetti Neto, que é bem interessante e é bem mais técnico, né, para você fixar melhor. Que ele fala, né, o Estado é a sociedade necessária, dotada de um governo que exerce o poder de forma soberana sobre a população em um território determinado, onde cria, executa e aplica um ordenamento jurídico visando o bem comum. Ora, eu também tenho aqui todos os elementos do Estado, galera. Eu ainda estou mostrando como eles vão se relacionar com cada um. Eu tenho uma sociedade necessária para começar. Tá? Que esse aqui não vai ser um elemento propriamente dito, mas quando eu digo sociedade necessária é, sem essa galera, sem essa massa social, eu não tenho nem como começar a ter uma ideia. Eu não tenho aquele grupinho ali que eu vou conseguir começar a relacionar e criar o meu ordenamento. Então, sociedade necessária tem a ver com isso. É o mínimo ali de pessoas que eu preciso que se reúnam e comecem a dar andamento ao Estado. E é uma sociedade necessária, dotada de um governo. O governo, né, também é um certo tipo de elemento, que vai exercer o poder de forma soberana, olha aqui, o poder de forma soberana, em uma população. Então eu tenho um governo, ora, vou ter que gerenciar nessa sociedade necessária. E aí eu vou exercer o meu poder, eu tenho um poder, né? Lembra lá dos contratualistas? Pois é, a gente já deu o poder para o Estado, agora ele vai exercer isso de forma soberana, é ele que manda, até certo ponto. E aí, sobre uma população, tá? Em um determinado território, onde cria, executa e aplica um ordenamento jurídico visando o bem comum. Por que esse conceito do professor Dalmo de Abreu é um pouquinho mais interessante que o Salvetti? Por mais que o Salvetti seja técnico, o professor Salvetti, infelizmente, ele pega um pouco falando sobre população e tudo que pode acabar confundindo, mas aqui seria mais referido ao povo, tá certo? Detalhes à parte, aqui a gente está, como eu disse, aqui a gente vai se aprofundando na medida que a gente vai passando aí de forma objetiva cada vídeo. Gente, bora lá porque interessa, vamos lá porque é bom. Origem e formação do Estado. Meu amigo, eu lhe pergunto, minha amiga, minha amiga, que tá aí do outro lado, com fone, sem fone. Fique com fone. Quer dizer, fique sem fone, porque eu grito muito. Palavrão eu não falo tanto, mas fique sem fone para não fazer mal para seus ouvidos. Porque, gente, eu gosto bastante desse conteúdo e eu vou fazer vocês gostarem também. Vem comigo, vem comigo. Olha aqui. A gente já sabe o que é.
Então, toda vez que você que está aí no primeiro semestre, começando sua graduação, tão feliz, pensando, caraca, nossa, agora eu vou ser advogado, eu vou ser jurista, você já chega com o Vadimeco, como é que é o nome dele? É o Fred Mercury, você chega com o Fred Mercury debaixo do braço e já sabe todas as leis decoradas, que nem o Mike Ross lá da série Suits. E aí você vai chegar no seu pai e falar, mãe, pai, eu sei todas as leis decoradas. E aí seu pai e sua mãe no almoço de domingo de família vai perguntar e dizer, mas o Estado não sei o que, mas aí você vai dizer, não. O Estado não. Primeiro, eu sei o que é o Estado. Você sabe o que é o Estado? Gente, não façam isso, tá? Isso é arrogância. Mas eu tô brincando, só uma brincadeira pra engajar vocês aqui com o conteúdo, tá? Gente, então bora assistir aqui como ele vai surgir, como ele vai se formar, tá? Vamos ver aqui de perto como surge e como se forma o Estado. Vamos lá, agora desacelerando, porque essa parte ela é delicada. Gente, quando eu estou falando de origem e formação do Estado, eu estou me referindo ao Estado moderno propriamente dito, tá bom? Ele acontece principalmente por um processo de centralização do poder, tá? Que ocorre ali na Idade Média com a derrocada do feudalismo. A gente chegou a ver um pouco disso, né? Que 3 fatores ali vão influenciar bastante para o surgimento do Estado moderno. Este que não deve ser confundido com o Estado contemporâneo, Estado de Direito, Estado Democrático. Não, isso é muito mais à frente, muito depois, tá? Aqui a gente está falando ainda de século XV, século XIV, XVI, ali, Renascimento, Iluminismo. E ele vai surgir aí. Quem era mais engajado em história, em filosofia no ensino médio, enfim, quem veio no ensino médio, né? Mas quem não veio e lembra, sabe que Estado moderno ele é voltado ali para essa época da história, que eu tenho o Iluminismo, que eu tenho o absolutismo monárquico. Então, eu vou começar a observar aqui como vai surgir, só que aqui a gente já está, né? Aqui é nível superior, a gente vai se aprofundar em alguns detalhes e outros para começar a entender como é que se forma o Estado, tá? Então, primeiro de tudo, processo de centralização do poder. O que quer dizer isso? Eu tenho, nesse momento aqui da história, o feudalismo. O feudalismo, como vocês bem sabem, né, é um sistema econômico dividido em propriedades de terra, propriedades privadas, que eu vou ter um senhor feudal em cada um deles. Beleza, também os senhorios, eu tenho a relação de vassalo e servo, eu consigo misturar as palavras, isso é bizarro. Mas enfim, vassalo e o servo, né, tem aquelas relações, aí tinha a talha, a colveia, né, eu tinha esses impostos aí que o senhorio cobrava. Bom, beleza, você está organizado economicamente de um certo modo. Mas como é que vai funcionar a administração dos recursos? Como é que vai funcionar as relações? Porque tem um detalhe no feudalismo. Cada propriedade de terra tinha o seu senhorio. E, gente, quem aí gosta de filosofia, quem já escutou, alguém já escutou, tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo já escutou a seguinte frase, que a gente vai repetir mais na frente. Quem tem muito poder tende a dele abusar. É esse cara mesmo que você está pensando, Montesquieu. E aí, trazendo essa ideia do Montesquieu aqui para o feudalismo, você vai perceber que, cara, surge um momento que essa galera vai querer abusar desse poder. Eles vão querer mais terras. Eles vão querer, porque quanto mais terra, mais recurso, mais formas ali de angariar dinheiro e enfim. E aí, com essa brincadeira de querer um pouco ali, disputa de poder, você acaba tendo ali uma derrocada, uma crise do feudalismo, não só por isso, mas também nós tivemos pragas, nós tivemos alguns problemas da própria ordem natural da coisa, né, da própria natureza teve ali alguns seus problemas, e isso vai influenciar para que o feudalismo entre em crise, tá? Então eu tinha várias pessoas ali tentando ter poder, certo? E esse ponto aí é o que a gente vai começar a trabalhar. Então você sai desse sistema feudal que entra em crise e começa a entrar em outro modelo de sistema econômico. Beleza. Mas além disso, eu tenho mais 2 coisas que vão me ajudar a criar um Estado moderno. Lembre-se do que é o Estado. Sociedade necessária, com um governo, um povo e um território, né? Visando o bem comum. E ele vai surgir dessa ideia. Ele vai surgir dessa ideia de, gente, esse esquema aqui do feudalismo não deu tão certo. Vamos para outro. E aí começa. E como isso vai acontecer? Vai acontecer da seguinte maneira. Isso aqui é um breve resumo histórico, a gente não vai se aprofundar tanto, é um breve resumo histórico de como vai acontecer, tá certo? Então a gente já está partindo dessa crise do feudalismo e a consequente implementação do capitalismo mercantil. Olha, veja, a crise do feudalismo, que era um sistema econômico, foi muito preocupante. Né? Nós tivemos episódios de fome, nós tivemos episódios de seca, e isso preocupa, porque os senhores feudais vão acabar perdendo sua força e essas pessoas vão precisar se organizar, né, para saber como vão lidar com essa situação.
E nesse momento é que entra o famigerado capitalismo mercantil. Porque agora eu tenho um novo modelo econômico, uma nova forma econômica para poder regular. E aí, né, de um lado eu tenho esse novo modelo econômico ali, meados do século XIV e XV, que vem trazer essa nova forma de se organizar economicamente. E aí eu vou ter algumas exigências, né, burguesas, dos burgueses, que eu, infelizmente, naquela época, a Idade Média, era dividido em sistema de castas, né, você não tinha como ascender socialmente falando, e nesse sentido eu tinha também algumas situações, então dentro daquela pirâmide, você já deve ter visto aquela pirâmide, que lá no topo eu tenho o clero, depois eu tenho a nobreza, os senhores e camponeses e escravos lá no fundo. Infelizmente, né, era organizado dessa forma. Aí eu tenho algumas exigências da burguesia, como um governo estável, chega daqueles impostos, talha, colveia, que eram impostos que não faziam sentido, e também trazer uma unificação da moeda, porque se você não sabe, no feudalismo, a moeda ela variava bastante, ainda tinham até alguns episódios de escambo, né, que é aquele sistema de trocas entre as pessoas. E aí eu vou ter uma reforma política econômica mais à frente, né, que tanto com o próprio capitalismo mercantil, mas eu também vou ter uma reforma política, que aí eu vou mudar o sistema de cobranças de impostos, eu vou ter uma contribuição burguesa com taxas e impostos ao rei, eu vou organizar um exército, vou trazer uma estrutura jurídica. Veja, eu estou trazendo um aparelho que, de um modo ou de outro, vai ser para o povo. Ele não vai ser totalmente público por conta dessa relação do absolutismo monárquico, mas ele é mais voltado ali para uma coisa organizada e centralizada. Ao invés de eu ter vários feudos, eu vou ter um lugar só, que aí sim eu posso ter as minhas relações sociais públicas e privadas, a depender do caso. Beleza? Passando, eu tenho a ascensão do absolutismo monárquico aqui, ó, já se encaminhando, e aí sim vem o surgimento do Estado moderno. É porque, assim, todos esses fatores que eu estou falando para vocês, que a gente vai ver mais na frente, acontecem quase que simultaneamente. Um vai influenciando o outro. Então, tem a crise do feudalismo, vem a implementação do capitalismo, ao mesmo tempo eu tenho as revoltas sociais, certo? Revoltas, no caso, da população, do renascimento, né? Não seria bem a revolta, mas seria mais voltado o renascimento trazendo suas ideias novas, o iluminismo. E aí, na verdade, o iluminismo um pouco mais à frente, né? Enfim, mas aí você tem esses fatores simultâneos. Então, a ascensão do absolutismo monárquico é quando eu realmente começo a ter esse fortalecimento das monarquias europeias, na França, na Espanha, na Inglaterra e em Portugal. Ora, é interessante que a gente conhece um pouco da história desses países, né? Principalmente nessa época monárquica. Aí já era Estado moderno, propriamente dito. Tá certo? E aí, vamos passando. Isso aqui é um resumo histórico. Vocês não precisam decorar tudo isso para a prova, mas vocês precisam saber. Na verdade, é importante vocês saberem da onde vem, né? A gente está tratando da origem e formação. Então, a gente dá aquela repaginada histórica, que é sempre bom saber da onde vem, para a gente conseguir entender o que a gente está estudando. E aí, acho que foi nesse slide aqui, certo? Só que lá no outro, né? No outro material, que a nossa conexão infelizmente caiu. Então, aqui a gente vai trazer as características do Estado moderno. Como eu disse para vocês, eu tenho esse Estado moderno e, se ele é moderno, ele tem que ser diferente do que era antigo. Ora, né? O rei da lógica. Mas, gente, é sério. Características. Esse Estado moderno ele vai ser caracterizado. Isso aqui é legal vocês saberem, tá? Pode ser, até mesmo ser cobrado. Algumas dessas características. Primeiro, eu tenho soberania. Essa soberania é porque, como eu disse, centralização do poder nas mãos de um só. Acabou sendo de um só, né, que era, no caso, do rei, e não estava mais dividida entre os vários senhores feudais. Então a soberania era dessa forma. Eu tenho uma burocracia estatal. Ao invés de eu poder cobrar os impostos do jeito que eu quiser, a moeda, qualquer uma, eu tenho uma administração centralizada, eu vou ter uma forma de arrecadar os impostos, vou ter uma moeda unificada, vou ter, né, um exército ali para caso hajam revoltas, enfim, eu tenho uma certa burocracia, né? Eu começo a ter ali um mecanismo estatal. Aí eu tenho um território definido, né? O Estado passou a controlar um espaço demográfico ou um espaço geográfico delimitado e contínuo. Então, ao invés de eu ter vários senhores feudais com suas propriedades, que, não, até aqui é meu. Não, mas, tá dividindo a mureta, eu vou pular o muro. Não, calma. Ao invés de eu ter essa disputa chata, né, de território, propriedade privada, se cair a maçã no meu quintal é minha, viu? Essa maçã não é tua, não. Por mais que a árvore esteja aí. Aí, pô, loucura isso aí, né? Então, você vem pro Estado moderno e ele pelo menos diz, essa área toda é o Estado moderno da Espanha. Então aqui vai ser tudo, né, vai ser, claro, dividido as relações, o que é de cada um,
porém, vocês vão ter que respeitar todo esse território. Não é que daqui para cá sou eu, daqui para lá sou eu, não. É tudo um estado só, né? Um estado definido, um território definido, beleza? Aí tem o monopólio da força, né? Então agora o Estado ele tem um uso legítimo da violência, o monopólio da força régia, propriamente dita, para controlar tudo isso. Então os senhores feudais eles vão poder mais atuar da sua forma, tentar invadir um ao outro. Agora tem um Estado que controla ali a sociedade como um todo. Controla, ou melhor, ele pode se utilizar da violência se assim for necessário para resolver os conflitos. Tá aí todas as características do Estado moderno. Ou seja, são as características mais básicas, que até hoje temos algumas parecidas, são as características mais básicas para poder você ter esse Estado. E aqui finalmente nasceu nosso Estado moderno. Beleza? Aí aqui alguns, só para fixar melhor os exemplos, certo? Soberania, o poder não estava mais na mão do rei, então você tira o rei, tchau, tchau, Rei Netuno, quem assistiu Bob Esponja, e aí você passa para você ter hoje em dia, né, comparando com hoje em dia, você tem um Congresso Nacional, você tem, na verdade, toda a União, né, a República Federativa do Brasil, pautada aí com a sua soberania, que aí você tem o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, que vão atuar com tudo isso, certo? Vão controlar essa soberania do Estado brasileiro. Aí você tem uma burocracia estatal, ou seja, você começa a ter arrecadação de impostos, você começa a ter uma administração. Eu preciso ter ali algumas regrinhas para dizer como você vai fazer alguma coisa ou o que você não pode fazer, certo? Por exemplo, você quer tirar a carteira? Amigo, você tem que fazer a prova do Detran. Você aí, jovem que entrou na faculdade agora, ou que ainda não tirou a carteira, vai tirar, você vai fazer a provinha do Detran. E fica a dica, tá? Para quem não sabe, a prova do Detran é muito importante, eu não sei se ainda é assim, gente, mas já me contaram bastante, você tem que desenhar uma árvore, né? Você tem que desenhar uma árvore, ela tem que fazer um desenho, geralmente era de uma árvore, e se você esquecer de desenhar o chão, você reprova. E o pior é que eu conheço pessoas que já reprovaram, eu conheço pessoas também que falaram e tudo, enfim. É muito curioso, é muito engraçado essa história, não sei se hoje em dia é assim, mas tá aí, ó, eu só queria minha CNH. Esqueceu de desenhar o chão de novo. KKK. Valeu, meu parceiro, tenta de novo. Mas isso aqui, gente, é uma brincadeira que eu faço para ilustrar essa questão da administração, porque o Detran ele faz parte, né? Ele é um órgão público, é uma repartição pública, bem dizer. Então, ele precisa respeitar algumas regrinhas, tá? Então, só uma burocracia. Você precisa dar prova para conseguir a carteira. Você não pode só pegar e sair dirigindo. Entendem? É uma característica do Estado moderno. Aí, território definido, né? Então, você tem um território geograficamente delimitado, ao invés de eu dizer que, não, para o senhor feudal X, o território é esse. Para o senhor feudal Y, é aquele. Não. É um território só para todo mundo, mas a propriedade de vocês vai ser regrada, certo? De certo modo. Porém, eu não posso invadir, eu não posso ampliar, eu não posso reduzir. Posso, né? Na verdade, só que vai respeitar algumas regras. E o Estado que vai definir isso. O que importa é o Estado inteiro, ele é delimitado com um determinado território, né? Então, se você vê essa imagem aqui e quiser fazer alusão, eu falei nos dias brincando dizendo, olha, quando você era criança, né, você tinha o famoso futebol, chinela rua. Eu, particularmente, admito que joguei, muito bom, tá? Tive essa chance de brincar e tudo. Infelizmente, hoje em dia, né, as coisas como estão é um pouco difícil. Mas aí você olha e pensa, poxa, realmente, quando você pega 2 chinelos de um lado, 2 chinelos de outro, meu amigo, Maracanã perde feio. Maracanã perde feio. Vira uma verdadeira Champions League dentro de um espaço de 15 metros de um lado para o outro, você jogando bola com os amigos, rala o pé, cai no chão, rala o joelho, a mãe chega, aí o menino vai para casa, vai comer, não sei o que. Enfim, você não vai beber água, porque você sabe que se for beber água, você não volta. Mas, gente, brincadeiras à parte, é só para ter uma ideia de território. É isso, gente. Isso aqui é delimitação territorial, né? Que interessante. E aí eu fiz a alusão para vocês aí. Beleza? Vamos passando, tá? As características ainda, o monopólio da força, né? Enfim, aquela questão assim. Eu trago Foucault também para vocês darem um repertório a mais. Mas no final das contas é a relação de poder legítimo, tá? Que você tem todos os cidadãos dizendo, Estado, pode ficar com o poder da força, use direitinho, não abuse, não faça besteira, que a gente vai deixar porque é melhor do que eu tentar confrontar, fazer justiça, né? Famoso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Beleza? É basicamente isso, tá? Vai ficar a fotinha aqui, ó. Aqui é o Estado, né? A mãezona. E aqui é você, cidadão, tá apanhando aqui do Estado. Aí tá aqui, ó. Mamãe e o filhinho, né? Enfim, é o monopólio da força. Vamos passando. Galera, aí é um resumo, linha do tempo, tá? Esse aqui também não vai ser tão cobrado a nível de prova. Esse aqui é para vocês terem a noção mesmo, tá? Começa tudo com a crise econômica do feudalismo.
e aí no meio tempo você vai tendo a implementação do capitalismo, demandas burguesas, a fase renascentista, que é uma influência cultural, as reformas políticas e econômicas, a ascensão do absolutismo monárquico e finalmente a formação do Estado moderno. Tá? Então esses são os pontos de destaque aí, os highlights, para você entender como se forma um Estado moderno. Tá? Mas isso aqui vai ser cobrado de uma forma bem objetiva, e aquilo não vai. Gente, vínculos jurídicos e políticos. É o seguinte. Vínculos jurídicos e vínculos políticos. Por que eu preciso saber disso? Tá? Porque é aqui que a gente vai começar a diferenciar quem é povo e quem é população. Temos uma diferença entre povo, população e nação também. Tá? O que acontece? Ocorre que quando você está dentro de um Estado moderno, um Estado, principalmente o nosso, por exemplo, vamos usar o Estado brasileiro. Você está vinculado ao Estado brasileiro. Você tem uma carteira de identidade que diz: ele nasceu dia tal, o nome dele é tal, tem tantos anos de idade e tudo mais, enfim. Tá lá, diz quem é seu pai e sua mãe. Isso é um vínculo com o Estado brasileiro. Bacana. Mas como isso é um vínculo? Então, quando eu estou falando de vínculos políticos, eu estou me referindo, na verdade, eu estou dizendo que, na verdade, aquela pessoa ela tem, por exemplo, o direito de votar e ser votada. Ela tem uma relação com a polis, né? Lembra daquele conceito de polis lá da Grécia Antiga? Pois é aquele direito de você ser cidadão do Estado. Então, tem muito essa relação com a nacionalidade da pessoa. Eu tenho um vínculo político. Beleza. E o vínculo jurídico? O vínculo jurídico é uma questão de relações bilaterais atributivas e coercitivas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma relação que pode ser entre eu e o fulano, mas também pode ser entre eu e o Estado. É uma questão bilateral. Eu vou ter duas partes que coercitivamente vão respeitar algumas regras ou vão estar vinculados por alguns motivos, tá? Então, por exemplo, você é cidadão brasileiro e pretende comprar uma passagem aérea para viajar. Quando você compra essa passagem aérea para viajar, você está fazendo ali uma relação com a empresa que vai te dar essa passagem aérea, uma relação jurídica. Você vai estar pagando um valor pela passagem e ela vai te fornecer o transporte até o lugar, né, o seu destino. Isso é um vínculo jurídico, tá? Mas, quando eu falo numa questão mais ampla de vínculo jurídico com o Estado, eu quero dizer que você está localizado dentro do território do Estado e você acaba sendo cidadão dele por conta desse vínculo territorial. Entende? Eu estou dentro do território e estou vinculado com o Estado brasileiro. Bom, passando. Agora vamos ver os elementos do Estado. Bom, uma vez que você entendeu o que é o Estado, um pouquinho de sua origem e formação, a gente vai trabalhar agora sobre os elementos do Estado. Eu falei que a gente vai entender o que ele é. O objetivo é você sair daqui dizendo o que ele é e como ele é formado. E principalmente como ele é formado, tá? Isso aqui muito provavelmente, tenho quase certeza, vai ser cobrado na prova de vocês, tá? É muito importante, elementos do Estado, que é aqui que vocês vão ver realmente o que é o Estado, vão ter essa ideia mais sólida, né? Agora desvincular um pouco daquela ideia ali só de que detém o monopólio da força, é soberano. Não, agora vamos entender de fato o que é cada uma dessas coisas, tá? Então vem comigo que a gente vai trabalhar cada uma dessas coisas. Então, vamos lá. Nós, quando estamos falando de elementos do Estado, vamos classificá-los entre alguns critérios, tá? Então, eu vou dizer que povo, né, no caso povo e território, aqui também genericamente chamado de população, mas a gente vai fazer a distinção, sempre pensem que é povo e território. Esses são os elementos materiais do Estado, tá? E é um pouco dedutível que eles sejam elementos materiais, porque eu estou falando dos elementos que são tangíveis, são físicos e que, se não existirem no plano material, nem dá para falar de Estado. Luiz, tu falou de uma forma muito bizarra. Eu vou simplificar, meu querido, minha querida. Olha, para que eu tenha um Estado, não basta só toda aquela construção, aquela administração, porque isso é um pouco abstrato, a gente nem vê tanto. É organizado, claro. Mas eu preciso de um povo, eu preciso de pessoas, porque as pessoas que vão fazer esse Estado se locomover, no caso, né, entre aspas, essas são as pessoas que vão acessar, né, a máquina pública, assim, digamos, que o sinônimo de Estado, a gente vamos pegar a máquina pública e vamos gerenciar, vamos dizer, ó, a gente vai arrecadar esse imposto, vai trazer para cá, a gente vai fazer uma obra aqui que é uma obra pública e tudo mais. Então, olha que interessante, eu preciso de pessoas para fazer isso. E essas pessoas são integrantes do povo, da população. Tá certo? E o território, porque eu preciso ter um espaço para fazer isso, né? Eu não posso
poxa, eu não posso interferir em outro lugar, eu não posso estar ali na fronteira, invadir a fronteira de outro país e tentar fazer uma obra em outro país, ou tentar ter relações jurídicas em outros países que não constituem, né, no território. Não posso ter relações assim, que são um pouco distantes. Mas o que importa aqui é o seguinte, que são os elementos materiais, tá? Então, olhando aqui para o slide, você vai ver que é imprescindível a existência de um território devidamente limitado para conter a população específica. Então veja, olha só essa relação. Eu preciso ter o território bonitinho para que as pessoas saibam até onde é o seu estado. Pensa assim, é como se fosse, não sei se vocês vão lembrar muito bem, quem aqui já assistiu ou não, os Simpsons, tá? O filme mesmo dos Simpsons, acontece que em determinado momento eles pegam e estão ali, né, com alguns problemas, com que o Homer acaba derrubando, se eu não me engano, um galão com coisas tóxicas dentro do rio e acaba gerando mofos e tarará. O que acontece tem uma cúpula. Eles colocam uma cúpula dentro ali do que é Springfield, né? Se eu não me engano, essa é a cidade deles. Eles colocam uma cúpula dentro do que é Springfield. E tipo assim, quando eles estão colocando, algumas pessoas ficam indecisas. Eu vou ficar fora, eu vou ficar dentro. Eu vou ficar fora, eu vou ficar dentro. Tem um cara que ele faz isso. Fora, dentro. Se eu ficar fora, eu tô livre. Se eu ficar dentro, eu morro. Pum, ele acaba sendo esmagado. Enfim, os Simpsons é aquela loucura, né? Gente, pra quem não assistiu, o que importa saber é que essa cúpula, né, que vem de cima, uma coisa esférica gigante, ela delimita, ela fecha Springfield e impede o acesso das pessoas para o lado de fora. Veja só, eu estou delimitando um território. Então, ali dentro daquele território é Springfield e aquela ali é a população de Springfield. Entendem? Essa é a alusão, essa é a ideia essa é a relação direta, né, dicotômica entre população e território. Beleza? Então, vamos passando. E aí sim, a gente vai se aprofundar, como eu disse. A gente está fazendo quero ou não, é uma certa revisão aqui rápida, mas é importante se aprofundar também para vocês não irem despreparados, tá certo? Gente, povo e população. Aqui, ó, ligeiro bala, a gente vai entender o que é povo e população. É importante fazer a distinção, tá? Pode ser cobrado na prova de vocês, porque assim, eu posso genericamente falar que os elementos do Estado são população, território, que são os elementos materiais, soberania, e ordenamento jurídico, os elementos formais e o elemento finalístico é o bem comum. A gente vai ver isso ainda. Calma. Só que lá em cima eu tinha falado que era população. E agora eu estou dizendo que é povo. Luiz, no final das contas é qual? Povo. Tá? No sentido mais técnico do termo, é povo. Por quê? Porque a gente acabou de ver o que são os vínculos jurídicos e vínculos políticos. Quando eu estou falando de povo, eu estou dizendo que são as pessoas que necessariamente terão com o Estado vínculos políticos e vínculos jurídicos políticos, né? Que tem essa natureza. É a questão da nacionalidade e da atributividade, da questão de ser uma relação bilateral coerciva com o Estado. Em palavras mais simples, eu estou dizendo que se eu sou povo daquele Estado, eu tenho uma nacionalidade, um vínculo político de nacionalidade com aquele Estado. Eu posso votar e ser votado, eu posso exercer a minha nacionalidade, enfim, de muitas formas. E jurídico, quando eu estou subordinado às normas daquele Estado. Então, o estrangeiro, ele vai estar também, né, uma pessoa que não é do povo, não é integrante do povo brasileiro, não tem um vínculo jurídico, não tem um vínculo político. Então, o estrangeiro que vem para cá, ele também vai ter que respeitar algumas normas, mas tem muitas normas que ele não precisa respeitar, tá certo? E aí, população, aí já vai ser mais diferente. É uma mera noção demográfica das pessoas que estão localizadas dentro do território. Ou seja, enquanto que eu tenho essas relações em cadeia, vínculos jurídicos e políticos com o Estado, que estaria aqui em cima de tudo, população é nada mais que eu pegar e contar as pessoas que estão aqui. Dizer, a população do Estado de Santa Catarina é de... deixa eu pensar o número aqui para não ir muito longe, mas sei lá, 12 milhões de pessoas, né? Não sei. 2 milhões de pessoas, então eu estou tendo uma noção da população e não do povo. Essa é a diferença. Aqui, vínculos jurídico-políticos. Aqui, noção demográfica, tá? Uma noção mais geográfica, demográfica, ali, da população. Passando, aí eu tenho uma diferença entre Estado, nação e Estado-nação. Isso aqui é bem simples, não creio que vai ser abordado com tanta ênfase, mas não podemos deixar de ver, certo? Vamos ver aqui, Estado, a gente já definiu. Você está quase que expert, se não com pós-doutorado em saber o que é o Estado. É a sociedade política necessária, tarará, com aqueles dois conceitos. Recomendo sempre se agarrarem ao primeiro, do Dalmo Dalário de Abreu, que é o mais simples e mais tranquilo, né? A ordem jurídica soberana, que tem um povo e um território, visando o bem comum, né? Enfim.
Enfim, isso é o Estado. Essa é a questão mais técnica, conceitual da ciência política. Quando eu falo de nação, nunca confunda, quando eu falo de nação, eu estou dizendo que é uma sociedade que compartilha um destino comum e logra ou tem condições, né, de ter um Estado. Como assim? Isso aqui dá um pouco complexo, vamos simplificar. Nação, gente, é aquela coisa mais voltada aos indivíduos que têm relações entre si de afinidade, de etnia, uma relação em comum que fazem com que eles fiquem unidos, juntos. É uma relação coisa. Eu posso ter uma nação que não tem um lugar para ficar, que não tem um Estado, certo? E eu posso, obviamente, ter um Estado. Na verdade, eu não posso ter um Estado sem uma nação, beleza? Eu tenho uma nação e, às vezes, essa nação ela pode não ter um lugar fixo. Então, é o exemplo do povo palestino e tudo mais, que tá lutando ali. Enfim, tem todos aqueles conflitos que eu não vou entrar no mérito, mas é um exemplo para vocês entenderem essa relação aí entre Estado e nação, tá certo? E aí, agora, Estado-nação, né, quando você bota os dois aí, justaposição, é a unidade política territorial formada, né, soberana formada por uma nação, um estado e um território. Ou seja, é quando eu tenho uma nação que finalmente encontrou um lugar para ficar. Basicamente isso, tá? Então, fixando, o estado é aquele conceito que a gente já viu várias vezes, e a nação é aquela galera que compartilha ali uma questão, um vínculo de etnia, de cultura, né? Você tem uma nação ali de pessoas, uma nação de pessoas que tem relações étnicas, culturais entre si, mas elas não têm um lugar para ficar, elas não têm um Estado. E aí o Estado-nação, ele é isso, certo? É quando eu finalmente tenho uma nação que vai ficar dentro de um Estado. Aí, né, só para identificar melhor, seria basicamente essa ideia. O Estado é só isso aqui, é só a estrutura. A nação vão ser as pessoas, olha só, elas têm esse vínculo, elas têm essa cultura entre elas, suas práticas, seus costumes, sua linguagem, e aí elas vão estar juntas. E aqui eu vou ter o Estado-nação. E aí eu tenho o povo brasileiro que tem sua cultura, sua etnia, né, nossa miscigenação, de certo modo. E eu tenho o Estado brasileiro, que aí vai ser esse ambiente territorial, com todos aqueles elementos que a gente viu, certo? Aí, só sobre povo e nação, certo? Fazer uma distinção entre povo e nação, certo? Para entender também essa diferença. Que é, um povo pode ser formado por várias nações, enquanto que nação pode ser um povo, tá? Caso tenha um Estado próprio. O que isso quer dizer? Eu posso ter um povo, lembrando que povo eu vou abranger todos aqueles que têm vínculos jurídicos políticos dentro do Estado, e nação vão ser as pessoas que têm a relação de etnia e cultura entre si. A grosso modo, é isso. Ou seja, no Canadá, se vocês abrirem, né, aí, os sites de pesquisa e derem uma olhada, vocês vão perceber que no Canadá, galera, nós temos muitas nações, nós temos muitas pessoas que vieram de lugares diferentes, né? Então, aqui inclui povos anglófonos e também francófonos, que vieram ali, migrando ali de um ambiente mais europeu. Então, lá nos Estados, desculpa, na América do Norte, né? Porque o Estado está aqui, América do Norte, aí eu vou ter um pouco dessa mistura de alguns povos que vieram da França, alguns povos anglo-saxões que ocuparam aqui também uma parte do Canadá e assim constituíram um estado. Então é um povo formado por mais de uma nação. Enquanto que uma nação é aquela unidade ali, né? Aquela galera que diz, ó, nós somos quem? Os franceses. Um exemplo aqui, né? A nação francesa. Tranquilo, vamos passando. Povo brasileiro, cidadania e nacionalidade. Aqui eu não vou me aprofundar tanto, porque creio que a professora não vai se aprofundar, certo? Nessa parte. Ela se aprofundou, na verdade, mas ela não vai cobrar tanto essa parte aqui para vocês na prova, tá? Mas aqui é importante só ter uma distinção entre o que é nacionalidade e o que é cidadania, tá certo? Gente, a nacionalidade é o que a gente já viu, é aquele vínculo político que a gente tem, certo? É quando eu digo que uma pessoa ou coisa, ela pertence àquele estado. Então eu tenho a nacionalidade brasileira. Então sou pertencente ao Estado brasileiro. Eu tenho um vínculo político com o Estado brasileiro. Ou eu posso ter uma aeronave do Exército Militar Brasileiro. Essa aeronave pertence ao Estado brasileiro. Olha que interessante, tá? Enquanto que cidadania é o exercício efetivo dessa nacionalidade, desse vínculo político. Votar, ser votado, tá? E eleger seus representantes. No caso, seria votar também. Entende? É bem tranquilo, bem bacana aí essa diferença de nacionalidade e cidadania. É como se essa, né, a cidadania, fosse a efetivação, a prática da nacionalidade. Primeiro eu tenho que ter esse vínculo político com o Estado para depois exercer a cidadania. E vamos lá, vamos passando.
tá? Jus solis e jus sanguinis. Isso aqui, gente, são critérios de adoção de nacionalidade. A professora não cobrou isso, não creio que ela vai cobrar isso, tá? Mas aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois, é bem interessante. Mas já dando uma repaginada rápida, direta. São critérios que eu olho, recomendo olhar o artigo 12 da Constituição Federal, que vão dizer assim, ó, se você nasceu dentro do solo do Estado brasileiro, você é brasileiro. Então pronto, quem nascer dentro do Brasil é brasileiro. Agora, existem países que vão dizer assim, bom, você nasceu aqui dentro, mas você é filho de quem? Aí que vem a jogada, né? Que o critério vai ser definido pela nacionalidade de acordo com os seus pais. Então, se você é filho de pai e mãe chinesa, você vai ser chinês. Por exemplo, se a China adotasse o jus sanguinis, certo? E o jus solis é aquela questão ali do território. Então, eu trago aqui alguns exemplos, agora para vocês entenderem o porquê dessas imagens, certo? Geralmente no GEDS eu coloco para ser mais leve, descontraído. Para vocês entenderem essas imagens, isso aqui por exemplo, o T-Rock, né? No Velozes e Furiosos, não lembro qual a edição, mas os Velozes e Furiosos, né? Tem uns 8 aí, 9. Ele pega e fala, né? Você, cara, você tá muito longe de casa, você tá na América. Aqui é o Brasil. Toma. Então, se você tá dentro do Brasil, nasceu aqui, meu amigo, parabéns, você é um brasileiro. Samba, futebol, cerveja. Eita, que loucura. E é isso. E aí, jus sanguinis, tá? Seria isso, ó. Por exemplo, todo mundo aqui é Homem-Aranha. Olha que engraçado. Então, todo mundo aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é filho desse. Ou esse é filho desse. O que importa todo mundo é do mesmo sangue, todo mundo é Spider-Man, todo mundo solta teia. Entendeu? Jus sanguinis aí, ó. Pra você fixar essa ideia melhor. Tá? E aí, território interessante. Vamos falar rapidinho do território, que é o outro elemento, né? Material aí do Estado. A gente ainda tá falando dos elementos materiais. Mas aqui já é mais rápido, mais tranquilo, tá? Para vocês entenderem o que vocês vão precisar saber para a prova. Gente, o território, vocês vão ver que ele é formado por algumas distinções, eu digamos assim, alguns fragmentos ali, tá? Porque assim, só desacelerando um pouco, a gente está vendo, gente, a teoria geral do Estado. Então, é algo que não dá para ver tão rápido assim e, ao mesmo tempo, fazer com que vocês aprendam. E meu objetivo é sempre o aprendizado de vocês. Por isso que a gente está demorando um pouco em alguns pontos, mas fica tranquilo, já já esse vídeo acaba e você já passa para o próximo. Claro, você não vai desligar o computador e dormir. Você não vai pegar o celular e ir para o Instagram. Você vai continuar assistindo, porque sua prova é segunda-feira e eu tenho certeza que você vai sair muito bem. Então bora comigo, que agora a gente vai ser muito mais objetivo aqui 100%. Vamos lá, galera. Território. Território brasileiro. Beleza, se eu digo pra você, gente, os elementos materiais do Estado quais são? Você me diz povo e território. Bacana. Você já sabe o que é povo, você já sabe que povo é diferente de população, você sabe o que é essa questão do povo, né, que é os vínculos jurídicos políticos. Agora você vai entender o que é o território. Então você diz que é o território e eu te pergunto, tá, mas o que é o território? O que é o território do Estado brasileiro? Agora vamos olhar aqui mais de perto. Quando eu digo que o território é um elemento material do Estado, formador do Estado, eu também vou levar em consideração que esse território ele vai ser dividido em algumas definições. Como primeiro, o solo. Não é só o solo que faz parte do território brasileiro. Você pode dizer, não, o que compõe esse território? Não, o solo, o chão. Bacana, verdade. Beleza. O subsolo também. Ah, faz sentido. O solo e eu tenho o subsolo. E se eu te digo, o espaço aéreo faz parte? Veja, o que eu estou perguntando aqui é, se você estiver viajando de avião, ainda no espaço aéreo brasileiro, e esse avião ele tiver algum problema, acabar caindo, enfim, uma infeliz tragédia, e você precisa de reparação de danos, sua família fica preocupada e tudo, você precisa processar, né, aquela empresa. E ela diz, não, mas eu estava no espaço aéreo, eu estava lá em cima, eu não tenho nada a ver. Se eu estivesse no chão, se eu fosse um carro, tudo bem. Se eu fosse um caminhão, um ônibus, mas eu sou um avião, eu não estou no chão do Brasil. Mas olha o detalhe, o espaço aéreo, que é como se fosse uma coluna de ar imaginária, né, que sobrevoa todo o território brasileiro, ele faz parte, ele é integrante, certo? Já já a gente vai ver aí umas imagens interessantes para fixar melhor. E aí eu vou ter as embaixadas, né? Navios, embarcações civis ou militares. Vocês estão vendo que aqui do lado está escrito real, né? Ficto e tudo. Gente, isso aqui é para dizer o seguinte. Na doutrina, né? Nos textos e tudo, vocês vão acabar encontrando que alguns pensadores, né? Alguns juristas vão definir que alguns elementos vão ser reais, né? Que realmente existem, e os outros vão ser fictos. Não é que um existe e o outro não.
Quando eu digo que um é real, eu digo que ele é materialmente tangível. Eu posso pegar, eu posso ver, eu sei onde encontrar, certo? As embaixadas, por exemplo, que ficam, né, são as representações diplomáticas em outros países, elas, por exemplo, são fictas, né? A gente não está vendo elas aqui, mas elas estão lá e fazem parte do território brasileiro. É chamado também de território por extensão. Eu estou estendendo o território brasileiro para conseguir trazer o bem comum dessas pessoas em outros ambientes que elas estejam. Tranquilo? E aí eu tenho navios e aviões civis e militares, que seguem o mesmo sentido, certo? Que são navios e aviões que estiverem por aí, né? Pelo mundão, pelo nosso globo terrestre, mas que ostentam a bandeira brasileira, né? Que tem lá a bandeirinha do Brasil, tem todo, né? Tem o seu registro enquanto navio ou embarcação brasileira, ou navio ou avião brasileiro. E aí também vai fazer parte do território. Aí você comete um crime alto mar, como é que funciona isso? Eu deixo lá pro direito penal, com a extraterritorialidade lá do artigo 7º, tá? É muito bacana, não sei se vocês já estão vendo. E vamos continuar. Aí, como eu disse, espaço aéreo brasileiro, ó. Como eu disse, coluna de ar. É como se realmente em todo o perímetro, né, digamos assim, brasileiro, você tivesse uma coluna de ar. E aí vai representar o espaço aéreo brasileiro, beleza? Basicamente isso aqui. Então, se você tiver aqui no Acre, um aviãozinho passando e esse avião cair e tudo, a empresa vai se responsabilizar também. Mas se você já estiver no Peru, opa, aí já não sabemos como é que fica essa relação, né? Pelo menos isso não é importante agora. É importante você saber que isso tudo faz parte do território brasileiro, tá? Continuando, só esquematizar agora, tem o mar também, tá? O mar faz parte do nosso território brasileiro e é um território real. Então, agora você sabe que não é só o solo, não é só o subsolo, não é só o chão que você pisa. O mar faz parte do território do Brasil. E aí você vai entender que este mar, né, ele também vai ter ali uma delimitação, uma divisão, que é o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental. Por que eu tenho essas divisões? Porque em cada uma dessas divisões, eu vou ter não só as relações jurídicas que vai acontecer ali, mas eu vou ter também até onde eu posso ir e até onde vai realmente ser o Estado brasileiro, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, calma, eu sei que tá cedo, mas podem dar uma olhadinha nessa lei, tá? Lei 8.017/93, mas não precisa saber. Isso aqui é só se você tiver muita curiosidade, quiser olhar, fica à vontade, mas só precisa entender que ele está dividido dessa forma, tá certo? Essa lei regula as relações aqui, tá bom? Enfim, que essa zona econômica exclusiva ela é para exploração, por exemplo, né, de minerais e tudo mais, tá? E aí, passando, ó, outra representação para vocês verem como é que funciona, certo? O mar territorial, que é onde a gente toma aquele banho de mar gostoso. E aqui, né, a zona contígua, é uma zona já bem avançada. E aí vai se estendendo para a zona econômica exclusiva, o alto mar, tá? A plataforma continental aqui. Beleza? Gente, governo soberano e ordenamento jurídico. Poder. Agora eu estou falando dos elementos formais do Estado. A gente já viu os elementos materiais, povo e território. E você sabe muito bem o que é cada um deles, já tem uma noção quais são suas propriedades. Vamos entender agora os elementos formais. Esses aqui são um pouco mais simples, porém mais abstratos, mas a gente vai dar um jeito de entender bem tranquilinho. Focando no que está em destaque, é o poder incontestável e incontrastável que o Estado tem de, dentro de seu território sobre uma população, criar, executar e aplicar seu ordenamento jurídico visando ao bem comum. O que isso quer dizer? Se eu tenho um governo soberano, tá? Que agora a gente já viu que não são mais senhores feudais que estão trabalhando que estão detendo, na verdade, o monopólio do poder, eu tenho apenas um centro de poder, que é o Estado, eu quero saber como é que vai funcionar esse poder. Certo? Antes de saber como funciona o poder, eu tenho que saber a questão do que ele é composto, que no caso é a soberania. Então vamos simplificar, vamos entender. O governo soberano é, primeiro, uma forma de eu controlar, né, de eu administrar o meu Estado, a máquina pública, com a devida soberania, que é assim, eu não vou ter alguém que possa me desrespeitar as normas que eu imponho dentro do meu Estado, e eu não vou deixar que um outro Estado diga o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. O Estado brasileiro ele é soberano, ele não vai se submeter às normas de outro país, de outro Estado. Claro, existem os tratados internacionais, isso já é um outro papo. Vocês estão vendo aí em direitos humanos, vocês vão ver em direitos humanos. São tratados internacionais, cara. Você vai seguir algumas normas, mas você não precisa, você ratifica, você retifica. Então,
tem muitas relações aí. As relações internacionais já são bem diferentes. Algumas elas são mais amenas, porque eu não posso realmente obrigar um Estado a seguir algo, certo? Assim, não na nova ordem jurídica atual, tá certo? Então, o governo soberano essa repaginada primeira, mas vamos se debruçar aqui. Então, primeiro, soberania. Vamos falar mesmo agora da soberania. É a forma suprema de poder decidir e fazer valer suas decisões, tá? Tanto externa quanto internamente. É o que eu estava falando aqui para vocês. Se for interna, é dentro do meu estado. Fazer valer essas normas que eu imponho. Não mate, não roube, pague suas dívidas, pague o imposto. Normas internas. Eu sou soberano para impor essas normas e dizer que o cidadão vai ter que cumprir a norma. E de forma externa, uma guerra, um conflito, um tratado, um bloco econômico, tudo isso eu não sou obrigado, mas eu posso me relacionar. Eu sou independente dos outros estados. Eu vou compor o BRICS se eu quiser, mas se eu quiser sair do BRICS, eu saio. Por favor, o Brasil não saia, porque a gente já tá meio complicado aqui a situação. Mas enfim, bora continuando. Aí falando um pouco sobre poder, né? Primeiro, a gente entendeu o que é a soberania. A soberania, gente, é basicamente essa ideia de você saber como um Estado ele se comporta e também, principalmente, o que é essa forma de poder, né? Bom, o poder, né, que aí ele é representado através dessa soberania, ele pode ser dividido em várias formas, certo? Eu tenho uma forma de governo, eu tenho uma forma de Estado, um sistema de governo e um regime político. Tudo isso aqui tem relação com o poder. Por quê? Vamos ter que filosofar um pouquinho, eu juro. Eu sei que você deve estar cansado já dessa aula que está um pouco extensa, mas vem comigo que agora você vai entender e, pô, você vai chegar na prova, você vai lembrar aqui desse jet, você vai lembrar aqui desse vídeo e vai ficar, caramba, valeu a pena madrugar noites e noites. Mas calma lá, hein, jovem. Fica tranquilo, não vai se precipitar tanto. Olha só, poder. O que é o poder? Bom, temos muitas definições, temos o Foucault dizendo aquela questão do poder, né? Aquela questão que ele traz da microfísica, a macrofísica do poder, né? Que traz uma relação, enfim. Temos outros pensadores também. Mas se a gente pudesse trazer uma ideia geral do que é o poder, a gente estaria voltando ali para uma questão sociológica, voltado, na verdade, para uma questão sociológica, tá? Só que aqui a gente não vai ficar filosofando, a gente vai para o ponto mais objetivo. O Estado, ele vai deter esse poder, tá? Que vai ser exercido de forma soberana. Ah, agora você entende o que isso quer dizer. É um poder que é exercido de forma soberana. Eu posso exercer esse poder de uma forma não soberana? A little, né? Um pouquinho. Como assim? Por exemplo, a república, ela é uma forma de governo. É um poder que o governo tem, certo? Ele vai exercer através dessa forma aqui, que é a república, que é a coisa pública. É um mecanismo de exercício de poder que vai deixar os cidadãos terem participação maior. É a coisa do povo, né? Para o povo, como alguns dizem, que é a república. Mas esse negócio do para o povo é um pouco também controverso, mas isso fica para constitucional. E aí, monarquia, né? Aí é um poder que é exercido por um só. Olha só que interessante. É uma forma de governo exercida por uma pessoa só. Enquanto aqui eu tenho um sistema de representantes, aqui eu tenho apenas um representante que nem escolheu, eu escolho. Estão entendendo essa relação? Poder, ó, como eu estou exercendo esse poder no meu governo e no meu estado. Porque aqui eu tenho o estado unitário e o estado composto. O unitário é um estado que ele é formado por apenas uma só gerência. Ou seja, um estado unitário seria, por exemplo, aquelas monarquias absolutistas que eu tenho apenas um ponto, um polo de poder e eu não separo isso, eu não tenho outros componentes. É basicamente eu dizer, beleza, quem é a Espanha? É basicamente ali o Estado espanhol. Não tem outras repartições, como nós temos hoje em dia, que é o nosso Brasil ele é repartido em Estado, em União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então ele é composto, ele é uma forma descentralizada. Enquanto no unitário é uma forma mais centralizada. Entende? E aí o sistema de governo, né? Porque não adianta só dizer qual é a forma, né? Como esse governo está feito, mas qual é o sistema, qual é a relação que vai ter. É um presidencialismo, né? Com o poder executivo, o poder legislativo, ou é um parlamentarismo, né? Com os primeiros-ministros e os outros deputados. Bom, aí tem o regime político, né? Que pode ser uma democracia, uma autocracia, a depender do caso, tá certo? Mas o importante é saber que o poder ele pode ser manifestado por essas formas aqui, tá? Mais adiante,
a gente vai ter o último elemento, já se encerrando para o nosso vídeo de hoje. A gente vai ter o nosso último elemento, que é o bem comum, tá certo? Galera, bem comum é um elemento finalístico. Então, voltando tudo, você vai lembrar que os elementos materiais do Estado, né, que compõem o Estado, os elementos materiais, é o povo e o território. Bacana, a gente já destrinchou um pouco sobre cada um. Mas você vai saber também que os elementos formais são o governo soberano e o ordenamento jurídico, né? No caso aqui a gente falou de poder e governo. E por último, o elemento finalístico, que é o bem comum. É porque além de eu ter elementos materiais formais, para que eu vou ter isso tudo se eu não tenho uma finalidade, se eu não tenho um propósito? Eu preciso de um propósito para o meu Estado existir. E qual é esse propósito? O bem comum. Olha que bonitinho, olha que maravilhoso. Então, o Estado vai cobrar imposto para o teu bem. Você pode ser preso não só para o seu bem, mas para o bem comum. Olha só que interessante. Se você não pagar sua dívida, você pode ser processado judicialmente. É para o teu bem, mas é para o bem comum também. No final das contas, é tudo para o bem de todos. Mas estamos aqui só na redundância. Vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Bom, por mais que eu tenha, como eu disse, por mais que eu tenha um governo soberano, um território, uma população, se eu não tiver um propósito, uma finalidade, isso perde um pouco a lógica, a razão de existir. E disse então que o elemento finalístico é o bem comum, porque nada mais nada menos, de um ponto de vista ali geral, ao decorrer da história sempre se busca, se visa o bem comum. Para a gente viver em sociedade, a gente precisa ter condições ideais, né? A gente precisa de uma harmonia, a gente precisa de condições mínimas existenciais para conseguir viver em sociedade. Eu preciso de educação, eu preciso de lazer, eu preciso de saneamento básico, às vezes eu preciso também ter o meu trabalho e tudo, enfim. São elementos aí que visam o bem comum. É todo mundo se relacionando ali direitinho. Mas claro, há um antagonismo, então as pessoas podem acabar entrando em conflitos. Então por isso que a gente tem os processos judiciais e tal. E aí, né, é pro teu bem. É pro teu bem. Tá bom? O Estado, ele é feito pro teu bem. E é assim que eu vou encerrar esse vídeo de hoje, tá? Mais um slidezinho antes de encerrar mesmo, para vocês entenderem melhor, tá? Ó, bem comum. O Estado realiza o bem comum à medida que mantém a segurança interna e externa de uma população. Aqui que está o ponto técnico. Aqui a gente está falando de uma questão mais teórica, né? Do ponto de vista biológico e tal, as condições de existência. Aqui eu estou falando de um ponto mais técnico. Se eu me aprofundar no estudo desse elemento finalístico, eu vou perceber que para esse bem comum ocorrer, ele precisa acontecer não só dentro e não só fora. E eu te pergunto o porquê. Aí eu te dou um tempinho para tu pensar e você vai me responder. Porque eu tenho um governo soberano. Esse governo soberano, ele não admite contrariação externa e interna. Então, o bem comum, ele também precisa atuar interna e externamente. Eu preciso proteger minha população e o meu Estado, e eu preciso proteger, o povo, né, o Estado, e eu preciso proteger o povo e o Estado dentro e fora dele. Então, internamente seria, poxa, eu vi que está tendo ali uma briga, uma confusão, eu vou intervir, né, enquanto o policial representando o Estado vai intervir nessa disputa, e vai, internamente, isso não faz bem pra galera, tá tendo confusão, tá tendo arrastão, vamos parar com isso aqui, parar, entendeu? E aqui, externamente, seria um outro Estado tenta invadir, né, o nosso Estado, e aí o povo precisa dessa proteção do Estado. O Estado foi feito para proteger o povo, né, de um certo modo. A gente está confiando nele, a gente deposita poder nele. E aí, através das Forças Armadas, né, o Estado de Defesa, lá no artigo 136 da Constituição, eu vou criar toda uma situação, normas que eu vou ter que começar a agir de tal forma para que eu consiga impedir esse ataque, visando o bem comum, tá? Que é o elemento finalístico, é para isso que ele serve. Então, você que ficou até aqui é um guerreiro ou uma guerreira, ou uma pessoa que está muito preocupado com a prova, não importa o porquê você esteja aqui, o importante é que você esteja, tá? Eu agradeço imensamente o seu tempo, a sua paciência, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar lá no privado, tá? Não bota no 1.5, porque como você viu, eu falo rápido. Eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela atenção. Um grande beijo, um forte abraço e tchau, tchau.